Meus amigos, muito boa noite a vocês, bom dia para aqueles que estiverem vendo esse vídeo durante o dia, boa tarde. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Túlio, eu tenho um canal que se chama Reflexões Espiritualistas e esse canal é dedicado a temas ligados à espiritualidade, à doutrina espírita e ao Evangelho de Jesus. Vocês vão falar, mas esses temas estão todos interligados? Sim, estão todos interligados e é só acompanhar alguns vídeos aqui do canal que vocês vão ver que sim. Nós estamos relembrando aí, ou para aqueles que estejam vendo o vídeo pela primeira vez, nós estamos gravando toda semana um capítulo do livro Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Esse livro é um livro fantástico, gente. É um livro que tem 30 capítulos. Nós hoje vamos ler, ou vamos estudar o capítulo de número 17. Mas eu tenho que dizer para vocês uma coisa importantíssima. Esse é um dos melhores livros da Lavra do Emmanuel. É considerado por muitas pessoas estudiosas da doutrina espírita um livro avançado no tempo. Se não me falha a memória, ele foi escrito por volta do ano 1950, por aí, ou 56, se não me engano, e ele tem conceitos que até hoje estão sendo descobertos pela ciência, na área da mente, na área do pensamento, no cérebro, por neurologistas, por médicos, por profissões de variada espécie, né? Então é um livro assim que está escrito na década de 50, né? Tem mais de 50 anos, tem mais de 70 anos e trata de temas muito variados. Para vocês terem uma ideia, nós estamos no capítulo 17, nós vamos estudar hoje o título Profissão. Nós já vimos o espelho da vida, vontade, cooperação, instrução, educação, fé, trabalho, associação, sugestão. Tudo isso está gravado aí no YouTube, é acessível a vocês. A gente sempre deixa no card também no final alguma sugestão. Entendimento, berço, falamos sobre família, falamos sobre filhos, falamos sobre o corpo físico, corpo espiritual, falamos sobre saúde e no último vídeo falamos sobre vocação e agora vamos falar sobre profissão. Então vocês vejam que tem até um encadeamento lógico aqui, né? Saúde, vocação e profissão. Claro que profissão tem a ver com vocação. E para aqueles que gostarem do canal, do vídeo, do conteúdo, não se esqueçam, por favor, de deixarem o seu like, se inscreverem no canal, compartilharem com os amigos o vídeo para que o canal ganhe relevância, não por mim, mas pela doutrina espírita e para ser exibido, digamos assim, né, para mais pessoas que tenham interesse em estudar esse tema ligado a doutrina espírita, a espiritualidade, a esses temas que dizem muito respeito à nossa alma e ao nosso coração, tá bom? Bom, falado tudo isso, feito todos os jabás, como tem um professor meu de astronomia que sempre fala, feitos os jabás, vamos ao que interessa, tá certo? Profissão, pensamento e vida de Emmanuel. Nós vamos falar desse tema hoje e já vamos entrar direto nele, sem mais delongas, tá bom? Então, profissão. O que fala o Emmanuel? Pelos contatos da profissão, cria o homem vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana. Contudo, pela abnegação, emite reflexos da beleza divina, descerrando trilhos novos para o reino celestial. Assim, o primeiro parágrafo parece difícil de entender, mas os dois seguintes aqui explicam bem. A profissão, que é o primeiro que ele falou, né, que tem a ver com a
construção da dignidade humana, a profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, porque normalmente as profissões são remuneradas, inclina os semelhantes para o culto do dever. Então, olha bem, então ele está dizendo, mesmo sendo uma profissão remunerada, ela ajuda o indivíduo para o culto do dever, ou seja, do dever retamente cumprido, porque é uma profissão honestamente exercida, tá certo? Entretanto, ele faz uma comparação. A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. Olhem bem, a abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia dos outros, sublima o espírito. Muito bem. É por isso que todos os povos sentem necessidade de erguer no imo do próprio seio, né, no íntimo do próprio seio, um altar permanente em que rendam preito aos legítimos heróis. A abnegação que começa onde termina o dever, olha que interessante, vou voltar aqui já já, possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. Como é que é isso aqui então? Então ele está dizendo, aonde termina o dever retamente cumprido, e dali para frente, onde você não espera retribuição, começa a abnegação, que é em favor alheio e não a você, né? Nesse momento, nesse instante em que você começa a fazer atividades ligadas à fraternidade, ao interesse alheio, a esfera superior começa a repercutir sobre toda a humanidade, sobre o campo da humanidade, né? Então ele diz assim, o delinquente comum, algemado ao cárcere, inspira piedade e sofrimento, óbvio. Já o paladino, o já é meu, né, gente? Não está escrito aí. O paladino de uma causa nobre, injustamente recluso no mesmo sítio, provoca respeito e imitação. Fácil de entender, tá certo? Porque o primeiro está lá porque cometeu algum erro, né? O segundo está lá injustamente. Então ele não provoca piedade, ele provoca respeito e imitação. Porque ele está falando dos heróis, né, que todos os povos cultuam. Muito bem. Ele continua. O administrador consciente e amigo, que reparte os bens do serviço, gastando a parte que lhe compete com escrupulosa probidade, é um padrão de virtudes terrenas. O homem que cede suor e sangue de si mesmo a benefício dos outros, sem cogitar do seu interesse, do seu próprio interesse, é um apóstolo das virtudes celestes. Entenderam o paralelo? Então, ele elogia o administrador consciente e amigo que sabe utilizar os recursos que Deus colocou à sua disposição, utilizando de forma consciente e moderada esses recursos para si, né? E repartindo de forma dentro do possível aquilo que ele pode, se torna um padrão de virtudes terrenas. Temos muitos exemplos de empresários, empreendedores, pessoas de sucesso que fundam hospitais, né? A gente tem um monte de hospitais aí em São Paulo fundado por empreendedores árabes, judeus, né? O Hospital Sírio-Libanês, o Einstein e muitos outros, né? Que são famílias que dedicaram parte da sua fortuna, do seu dinheiro para fundar instituições beneméritas, né? Mas ele vai mais longe, ele diz assim, entretanto o homem que cede dele próprio suor e sangue de si mesmo, né? Dele próprio, né? Lógico, a benefício de todos, sem cogitar do próprio interesse, é um apóstolo das virtudes celestes, né? Então aqui começa a diferenciação entre um administrador de bem e um apóstolo, né?
A ama, né, a ama que cuida do bebê, devidamente paga por seu trabalho, vai dar um exemplo aqui para nós, né, gente? Junto à criança que lhe recebe o carinho, é credora natural de atenção e reconhecimento, é lógico. Mas o coração materno, em constante renúncia, que não recebe nada em troca, arrebata quem o contempla a glória do amor puro. Também é fácil de entender, né, gente? Respeito para a ama, para a babá, que faz o seu trabalho muito bem feito, né, que recebe com carinho aquela criança, claro que é credora da nossa atenção e de todo o nosso reconhecimento. Mas a mãe arrebata com seus exemplos de renúncia, que passa noites às vezes velando uma criança com febre, doente, né? Que abre mão de todos os seus benefícios pessoais, de passeios, de viagens para cuidar da criança até que ela atinja a maturidade. Então o amor de mãe, né? Acho que o Chico falava isso, né? Uma prece já é uma coisa relevante para o mundo espiritual. Agora uma prece de mãe arromba as portas do céu, ele falava, né? Porque uma prece de mãe é realmente uma coisa fantástica. Vamos lá. É assim que o matemático, laureando-se de considerações públicas, dignamente gratificado pela obra que realiza, é catalogado à conta de um cientista. E o cientista, mergulhado no trabalho incessante em favor da tranquilidade e da segurança da civilização, esquecido de si mesmo, é classificado por benfeitor, né? Então, o mesmo cientista, se executa dignamente a sua tarefa, né? Ele é uma pessoa, né? Um cientista, ele é reconhecido. Mas se ele excede naquilo que faz, esquecendo a si mesmo, sem ter hora para dormir, sem ter hora para comer, gastando todo o seu tempo, às vezes até a sua saúde, em prol da civilização para descobrir a cura de uma doença, né, de uma enfermidade, de um vírus, como aconteceu aí na pandemia, seguramente muitos e muitos cientistas fizeram isso, né? São classificados como benfeitor. Pela fidelidade ao desempenho das suas obrigações, o homem melhora a si mesmo. E pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Olha que bonito, né? Entenderam, né? Quer dizer, o cara que faz bem feito as suas funções, seja um cientista, um matemático, um médico, seja lá o que for, ele melhora a si próprio e ajuda a humanidade. Mas aquele que excede, que faz um algo mais, que é abnegado, que é o advérbio que ele está utilizando aqui, né, para diferenciar essas duas pessoas, faz com que um anjo se aproxime desse homem melhorado, né, que esse homem que é reto, cumpridor das suas obrigações, aprimorando a vida e o mundo. É fácil de entender pelos exemplos que eu dei, né? E vai por aí afora, de tanta gente que fez coisas que mudaram para melhor o mundo, né? Então, ele continua dizendo, nas atividades que transcendem o quadro de serviços remuneráveis na Terra, fruto das almas que ultrapassaram o impulso de preservação do próprio conforto, olha bem, que ultrapassaram o impulso de preservação do próprio conforto, que é justo, descem os reflexos mentais das inteligências celestes que operam, por amor, nas linhas de benemerência oculta, linhas em que encontramos os braços eternos do divino, incognoscível que é Deus. Olha isso, gente. Olha isso. Então, para aquelas almas abnegadas que trabalham em prol do semelhante, e aí podemos estender também para aquelas criaturas que estão
nos lares de velhos, cuidando dos velhinhos, nos conventos, cuidando de crianças órfãos, né? Aquelas pessoas que caridosas dessa ou daquela corrente de religião que acodem criaturas que passam fome, que passam frio na rua, que levam sopa para elas. Essas criaturas, né, são acolhidas. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó: descem os reflexos mentais das inteligências celestes, que operam por amor nas linhas da benemerência oculta. O que é isso? São espíritos anônimos, mais das esferas superiores, que descem para trazer a essas criaturas os braços, ou seja, o trabalho, como se fosse o trabalho, né? De quem? De Deus, para amparar essas criaturas abnegadas, tá certo? Olha que bonito isso aqui. Nessa província moral do devotamento sem lides, ou seja, sem limites, em que surpreendemos todos os corações humanos consagrados ao serviço espontâneo do bem, nem sempre respira o gênio. Olha aqui outra coisa importante. Por vezes onerado pela angústia, pela soma de reflexos infelizes que carrega consigo desde o passado distante. Mas identificamos facilmente os altos sacerdotes de todas as religiões, os admiráveis artistas de todas as pátrias, os nobres inventores de todos os climas, os artífices iluminados de todos os povos e, de novo, as grandes mães, tantas vezes esquecidas e sofredoras de todas as latitudes. Olha bem então, né? Ou seja, a mãe é uma profissão abnegada. Se alguém tem dúvida disso, estou dizendo, tá certo? Junto com todos os demais que foram citados aqui. E concluindo, né? Nós já estamos aqui com 17 minutos de vídeo e eu não gosto de passar dos 20. Ele termina dizendo assim: por todos esses abnegados foram citados anteriormente, a espiritualidade superior desce gradativamente à esfera humana, sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade do ouro, ou seja, sem remuneração de ordem material nenhuma, porque é aí, pelo completo desprendimento de si mesma, no auxílio aos outros, que a alma vive o apostolado sublime da renúncia santificante, atraindo o pensamento divino para o burilamento e ascensão da humanidade. Então, gente, isso aqui é de uma profundidade ímpar. Se nós pararmos para pensar um pouquinho, porque muitas vezes a gente tem a noção ingênua de que Deus atua através de milagres. Não é assim. Deus atua através das próprias criaturas, mas atua através daquelas criaturas abnegadas, que abrem mão do seu próprio conforto, muitas vezes da sua própria saúde, né? Ou seja, pelo desprendimento de si própria, no auxílio aos outros. Nesta hora, esta alma abnegada, ela se torna um apóstolo, um apostolado sublime da renúncia santificante. E o que ele diz? Atrai o pensamento divino, atrai o pensamento de Deus, gente. Tantas e tantas vezes nós oramos para Deus, nos templos, né, nas nossas casas de oração. No entanto, Deus entra em sintonia automática com toda aquela criatura que abre mão de si para ajudar os outros. E são tantos os exemplos. Nós temos o exemplo de Fabiano de Cristo, que me vem à mente agora, que fazia exatamente isso.
lá no seu mosteiro de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, acudindo escravos, acudindo pessoas que estavam em situação de penúria, como porteiro daquele, inicialmente como porteiro daquele mosteiro, mais tarde na enfermaria. Então essas criaturas, elas, quando rezam para Deus, Deus está em sintonia com elas, porque elas estão melhorando a humanidade, dando exemplos de como que é o amor divino pode atuar, curando muitas vezes as pessoas, eliminando os sofrimentos, acalmando os corações sofredores, transmitindo um pouco de esperança, um pouco de paz para criaturas sofredoras. São esses apóstolos como Fabiano de Cristo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce na Bahia, né? E tantos outros abnegados que estão por aí pelo mundo, né? Que Chico Xavier mesmo, que psicografava lá cartas para as mães dos filhos desencarnados até 1, 2 da manhã. Eu presenciei isso. Quando terminava, ainda atendia todas as pessoas um por um. Né? Não tinha hora para dormir, não tinha hora para acordar. Então, era de uma abnegação sem fim. Fazia distribuição de pães na porta da casa dele, mais tarde do centro, lá com a Dona Yolanda, né, que levava as mamães que haviam perdido seus filhos. Muitas voltavam felizes com uma cartinha do seu filho, com referências pessoais, né? Então, mas à custa de um sacrifício gigantesco. Psicografava livros, cartas, né, bilhetes, consolava corações, levantava os caídos, né, fazia aquilo que o Cristo ensinou, né? Que é amar o próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Então esse é o Evangelho em ação. Por isso que eu falei no início do vídeo que a doutrina espírita e o Evangelho estão intrinsecamente ligados, tá certo? Então é isso aí, gente. Ficam aí para vocês estas reflexões espiritualistas, para que vocês possam pensar, refletir, estudar. Se puderem, leiam esse livro. Tem no Kindle, tem na Amazon, tem nas livrarias espíritas. Vale a pena ser um livro de cabeceira. São 30 capítulos maravilhosos, né? E se gostarem do vídeo, como eu falei, deixem aí o seu like e nós ficaremos muito felizes, tá bom? Um beijo aí no coração de todos, fiquem com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser.